3 pessoas do aviso, tá? Ok. Chegando gente, ele está entrando. Vou pegar o link. Da 3 aí você dá um toque. Prontinho, pastores. Ok, maravilha. Boa noite, boa noite, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Você está ligado na página da Igreja O Brasil para Cristo, Vila Jaguara. Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Lima, pastor Fernando à minha esquerda e à sua direita, o pastor dirigente, presidente desse campo. E nós iremos, daqui a poucos minutinhos, dar o pontapé desse mega esperado momento, né, de estudo bíblico, onde a gente bate um papo, conversa, e você em casa também com a sua Bíblia. A gente vai agora compartilhar, vou pedir a gentileza para você, tá bom? Daqui a pouco nós iremos fazer uma oração inicial, para dar início oficialmente, em nome de Jesus. Mas eu vou, estou entrando aqui, vou baixar o volume, isso, agora eu vou compartilhar. Você que está assistindo pelo Facebook, faça isso. Os irmãos da nossa igreja aqui pelo WhatsApp possivelmente já receberam o link ou já estão ligados no Facebook. Estamos compartilhando para que um número maior de pessoas esteja assistindo, e você pode também participar. Eu já vou pedir para que você entenda os caminhos, são simples, ok? Tem 2 caminhos. Você que é da igreja, você pode participar pelo nosso grupo do WhatsApp. Hoje nós iremos falar sobre o imensurável amor de Deus, e eu já quero adiantar que todas as nossas falas aqui, elas são muito pequenas, até em relação ao tema, né? Porque ele é imensurável, não tem como mensurar, escrever, detalhar. Então nós iremos conversar um pouco daquilo que nós temos vivido sobre esse imensurável amor. Nossa fala aqui hoje não é para esgotar o tema, não é para pôr um ponto final, até porque eu tenho certeza que você entende isso e sabe que não tem como colocar um tema. Vamos falar numa noite ou em várias noites sobre o imensurável amor de Deus e está tudo certo. Não, a gente não consegue. Então, vamos deixar bem claro isso. Então assim, você pelo Facebook, no comentário você pode fazer suas perguntas, você pode também participar colocando algum tipo de acrescentar alguma coisa, fazer algum tipo de comentário. Fique à vontade, o presbítero Roberto está conosco, fazendo as anotações, ou também pelo grupo da igreja do WhatsApp. Antes de nós fazermos a leitura, eu vou fazer uma oração, em seguida já dou uma boa noite ao pastor, e também já faz aqui suas considerações preliminares para esse momento tão especial. Daqui a pouco chega o nosso companheiro, o presbítero Ricardo. Os irmãos sabem e a gente faz questão de informar, porque vê a cadeira vazia, e daqui a pouco ele chegando, ele mora bem longe da igreja, e o carro dele aqui em São Paulo tem aquele esquema de rodízio e cai bem na quinta-feira, cai no dia de hoje. Por isso que ele chega alguns poucos minutos, não atrasado porque quer, porque se faz necessário, senão ele leva uma multa. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento, revelação do Espírito Santo, para podermos falar sobre esse tema. Estamos com uma equipe bacana, o Tiago na transmissão, o obreiro, o presbítero Roberto ali na porta, recebendo os irmãos que chegam na igreja, porque a igreja também já está aberta. Você que pode, venha cultuar, ok? Venha com a sua máscara, tem álcool em gel na igreja, como diz, e todas as prevenções cabíveis. Na técnica de som está a esposa do pastor Fernando, a irmã Salma, e nesse momento nós iremos orar, ok? Senhor meu Deus e Pai, nós pedimos humildemente a sua graça, a sua misericórdia, porque eu fiquei
pensando esses dias sobre esse assunto, Deus. É muito delicado, por mais que a gente tenha vivenciado todo o seu amor, mas a gente entende que o seu amor é muito profundo e realmente é imensurável. Então nós queremos falar daquilo que nós temos desfrutado, daquilo que nós temos recebido, daquilo que nós temos sido constrangido, que é o seu amor para conosco, em todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Obrigado por esse momento, obrigado por esse irmão, essa irmã, esse irmão membro, essa irmã membro da igreja, e esse que nos visita através dessa transmissão. Deus continue abençoando cada irmão até o final dessa transmissão, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Fernando, boa noite, a paz do Senhor Jesus, e o que se espera para essa noite em falar sobre o amor de Deus, o imensurável amor de Deus. Boa noite, pastor Marcelo, boa noite a todos vocês, queridos irmãos que estão aí conosco nessa noite fria. Parece que deu uma atrasada para chegar o inverno, mas parece que agora chegou. Espero que do mesmo jeito que ele atrasou, ele venha e vá logo embora rápido. Se adiante. Eu tenho sérias dificuldades de me adaptar ao frio. Filho de nordestino, acho que tem aquela coisa do sangue nordestino, né? Uma boa noite a todos vocês que estão aí debaixo, provavelmente debaixo das cobertas, no quentinho de casa. Nós vamos falar, ou vamos tentar, né? Eu estava pensando, quando foi proposto o tema, tentar falar sobre algo tão grandioso que a nossa mente de fato e de verdade não consegue alcançar. Eu acho interessante, pastor Marcelo, eu falava isso segunda-feira com o presbítero Ricardo, daqui a pouco vai estar aqui. Eu me lembro sobre a minha primeira aula no seminário, sobre uma matéria chamada Teologia de Deus. O professor, eu me lembro muito bem, quando o professor entrou na sala, e ele disse o seguinte, ele falou, gente, a nossa matéria, ela tem uma proposta, vou falar isso aqui na introdução, Sim, só para, professor. por favor, tem a ver, eu vou linkar os pontos. Ele falou assim, nossa matéria tem aqui a proposta e de fazer o seguinte, né, junto com proposta e junto com um desafio de nos próximos, eu não lembro se eram 4 ou 5 meses, ele falou nesses próximos X meses, tentar explicar um pouco sobre a grandeza, a grandiosidade de Deus, sendo que isso é impossível. Por quê? Como que o ser criado, finito, em sua essência temporal, corruptível, na essência da alma, não, ela é infinita, mas dentro do seu cognitivo, a capacidade de entendimento, ela ser finita, vai mensurar, tentar explicar alguém que é eterno, não é nem infinito, é eterno. Ele falou, não dá. Aí eu me lembro que eu levantei a mão e falei, então beleza, já pode dar a prova, a gente já tem uma resposta, 10 para mim e vamos embora, acabou a matéria. Né? Ficou fácil. Ficou fácil. Porque realmente é um desafio. Como que o ser humano vai pensar em algo tão grande? Por exemplo, pastor Marcelo, eu tenho 3 filhos. Sim. Tá? Eu amo muito a sua vida, tua caminhada, tua família. Camarada, não se engane. Se for preciso, se for pedido, um dos meus filhos para morrer no seu lugar, pode acreditar que você vai morrer. Eu não vou dar um dos meus filhos para você. Sim. Porque dentro da minha essência, você daria uma das suas filhas para mim, para morrer no meu lugar? Pula nessa. Pula, né? Nem vamos dar essa hipótese, né? Então, essa é uma das premissas que a gente... Viu que falou de amor constrange, né? Não é? Viu? Fica sem graça? Viu só como que é? Porque fica uma relação assim, puxa, até gosto muito de você. Mas a esse ponto... Aí você gosta, não, eu te amo, gosto. Aí dá mais uma força de, então, eu aprecio. Aí do amor vai descendo para gostar, passa a se apreciar. Daqui um pouco, nós vamos ficar distante?
né? Em pais mais distantes. Dependendo do nível de doação que é pedido, acaba distanciando, porque nós somos falíveis dentro dessa essência. E como que nós vamos analisar dentro da nossa proposta de entendimento, da nossa capacidade de entendimento, algo que é infalível, para nós é muito fora da nossa dimensão. Mas é sempre interessante pegar o contraponto do versículo chave, do versículo chave da Bíblia, que está lá em João 3,16, que vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar justamente sobre o ato de entrega, uma prova, não é uma prova, mas é como se fosse uma prova, de um Deus que, para uma humanidade, não é para uma pessoa, para uma humanidade que vira as costas para Ele, no interesse de reatar esse relacionamento, entrega o seu único filho para morrer por esta humanidade. E o que é triste, é pesaroso, é nós observarmos ao longo da história dessa humanidade que a maioria dela ainda continua rejeitando esse amor e virando as costas para ele. Esse é o desafio que nós temos um pouquinho. Ou seja, nós estamos com um desafio gigante hoje nessa noite, né? E em cima disso, ele não sabia dessa leitura que eu ia fazer, porque ele falou de duas coisas, que está aqui, as duas leituras. O senhor falou duas palavras, sobre João 3,16, que é um texto áureo, vamos dizer, do Evangelho, da Bíblia, do cristão. João 3,16, eu não preciso abrir, você conhece, mas eu vou relembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir mais uma vez, porque nós iremos trabalhar um pouco o raciocínio, a meditação sobre esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, linkando com o que o senhor falou sobre provar, olha o que diz em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Olha que forte, porque isso tem a ver com a paga. Não tem como eu dizer que é meu se eu não comprovar a nota fiscal. Não tem como eu dizer que eu comprei se eu não mostrar que eu comprei. E assim, uma coisa é a gente dizer aqui nessa noite sobre Deus, que Ele ama, o amor de Deus. E qual é a forma que Ele prova esse amor? Qual é a forma que Ele demonstrou esse amor? Então nós iremos falar um pouco sobre isso. E o pastor bem disse, eu quero que você se atente a isso nesse primeiro momento. O amor de Deus é algo que a gente pode falar, pastor, como o senhor na sua introdução falando, muito interessante essa fala do pastor. Olha só, ele disse assim sobre a dificuldade de falar do amor de Deus. É a mesma dificuldade, igualzinho, pastor, igualzinho de falar sobre o próprio Deus. Porque a gente, com a nossa mente limitada, já dá um nó em relação a alguns assuntos que a gente crê por fé e sem problema, sobre trindade, etc. Agora falando sobre Deus, existência, eterno, não foi criado e assim por diante. Mas é a mesma coisa porque a Bíblia fala que Deus é amor. Aí é a questão. Porque quando fala que Deus é amor, nós passamos a observar que a essência dele é uma essência em amor. Agora, eu não sei se já parou para pensar nisso, pastor Marcelo. De quem é esse Deus que nós falamos? Do tamanho desse Deus que nós falamos, de que nós pregamos, desse Deus que alcança as nossas vidas? É interessante e intrigante o que eu vou dizer aqui. Eu já disse aqui uma vez no passado, ou duas,
que nesse momento agora, dia 20 de agosto de 2018, 2020, perdão, de 20 de agosto de 2020, às 20 horas e 5 minutos, Deus está conosco. Neste exato momento, qual a sua data de nascimento? 10/12/80. 10/12/80. Agora, Deus está no seu nascimento. E quando é que você vai morrer? Essa data você não sabe, né? O pastor tá me colocando aqui. Já falou sobre a morte das minhas filhas, sobre a minha morte. Cecília, se prepare, cara. Se eu não chegar, E agora, nesse momento, Ele está na sua morte. Então, agora Deus está no meu presente, agora Deus está no meu nascimento e agora Deus está na minha morte. Isso é intrigante para a mente humana. A mente humana não consegue conceber isso. Ele é no passado, Ele é no presente e Ele é no futuro. tá tudo patente aí. Exato, e é um nível que nós não conseguimos mensurar. Por isso que o tema é propício, o imensurável amor de Deus, porque nós não, se Ele é amor, logo Ele está nessa esfera, não vou nem falar nível, porque nível é algo que a gente consegue, é tangível para o ser humano. Ele está nessa esfera, nessa dimensão que nós não conseguimos alcançar. Esta dimensão é Deus. Deus é amor. E agora, pastor, nós entendemos o seguinte, que de alguma forma, eu não sei porquê, esse amor alcança a minha vida, a sua vida, alcança a vida de você que está me assistindo agora. Isso sem haver nenhum merecimento. Eu penso nisso e eu me emociono. Sim, sim. Porque é realmente emocionante. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, porque quando ele fala que o seu amor me constrange, o amor de Deus me constrange. E fazendo esse link, hoje vai ser assim, estudo hoje, tá? Talvez vai ter poucos risos, ou risos que nos fazem chorar, né? Mas será, acredito que será até o final assim. Olha só, fazendo esse link que o pastor disse, desse amor de Deus, eu também me deparo que então ele é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Não importa o que eu faça, não importa quem eu seja, não importa o que eu tenho, não importa de onde eu vim, não importa se eu o agrado ou desagrado, não importa se eu estou num processo bacana de santidade, de santificação, ou se eu estou atolado no pecado. Isso muda alguma coisa o amor dele, pastor? Como que... De forma alguma. Ele é simples assim. Ele é. Eu não acredito em Deus. Ele é. Ele continua amando. Eu odeio Deus. Ele continua amando. A pessoa pode ter... Aliás, perdão, ela pode não. Se ela tem uma atitude dessa, ela tem naturalmente a colheita daquilo que ela planta, dos seus resultados, que aí são outras leis, mas que a pessoa não altera o estado de quem Deus é em sua essência, isso não altera. Nada que você possa fazer vai aumentar ou diminuir o amor de Deus. Nada que você deixa de fazer também vai mudar esse amor. Nós fizemos algumas anotações aqui e eu quero compartilhar. Sim, pastor, por favor. Me veio à mente agora, eu me lembro de uma discussão filosófica certa feita, e interessante essa questão da essência que nós estamos falando, né? Sim. Deus em sua essência. Vale lembrar que, por exemplo,
nós seres humanos estamos acostumados com troca de estados. Ou seja, você pega um copo d'água, um copo d'água ou um tanque de água, e se você aquece ele ao ponto de chegar à ebulição, depois de um certo tempo ele evapora e você não tem mais capacidade de tocar aquela água. Ela muda o seu estado, ela muda mediante uma situação. Estado físico líquido para o estado gasoso, por causa do excesso de moléculas batendo entre si, o seu aquecimento, por causa do fogo, do calor, ela muda de estado. Nós, seres humanos, estamos sempre expostos a matérias que mudam o seu estado. Nós temos essa percepção, isso é tangível para nós. Isso não existe em Deus. Essa é a relação. Tem pessoas que se perdem aí, entende? Tem pessoas que se perdem aí. Fala, não, como ela está acostumada a ver, é subjetivo isso. Porque ela está acostumada desde sempre ver coisas mudando o seu estado. Ela em si muda o seu estado emocional. Ora eu estou sorridente, ora eu estou odiando, ora eu estou feliz, ora eu estou triste. O ser humano tem essa capacidade de mudança do seu estado emocional. Deus não muda a sua essência. E a grande questão é, nós pegamos o nosso olhar, o nosso princípio ativo de percepção das coisas e tentamos transferir isso para Deus. Não cabe. Essa essência dele é imutável. Eu tenho certeza que você está com papel, caneta, anotando. Nós iremos fazer algumas colocações bíblicas, como já foi feita, e vamos continuar. Olha só, algumas anotações sobre o próprio João 3,16. Pastor, o senhor mais do que ninguém, com sua experiência, pode também nos auxiliar. João 3,16, de tal maneira. O que está querendo dizer isso? De tal maneira. Assim, eu sei que é difícil tudo a gente mensurar, escrever, mas tenho certeza que são indagações dos próprios irmãos em casa. O que está querendo dizer? De tal maneira. Quando a Bíblia fala que esse amor de Deus, ele é de tal maneira, pastor Fernando. Não tem uma palavra para poder, uma palavra específica, uma palavra correta, uma palavra, tá vendo? Fica até difícil de você achar uma explicação para... Porque quando o João está escrevendo isso, ele está se deparando com exatamente essa situação que eu estou tentando descrever. O João, ele está de frente com isso, e ele fala, bom, Deus te amou de uma medida, não cabe uma medida. Aí o João para e pensa, né? O Espírito Santo está inspirando ele, mas dentro de toda essa limitação que eu acabei de falar aqui, o João, ele está se dando, não, peraí, deixa eu pensar num nível. Não, nível é calculável, não, né? No caso da quantidade do amor de Deus, ele é incalculável, então está acima. Aí o João fica assim, ó, poderia falar sobre a profundidade, mas... poderia falar da profundidade, ela chega a um fim. Aí na linha do ser humano é finito, mas o oceano, uma hora chega no fim. Ninguém foi lá, mas a gente sabe que tem um fim. Senão a água não pararia. Não pairaria em um sobre a terra. Exatamente. Ninguém nunca chegou no fundo do mar. Mas a gente sabe que tem um fundo. Tudo bem. Há uma porção mensurável de chegar nesse fundo. Agora, quando você fala, puxa, olhar para o céu, aí você sabe que você vai. Então o João fica meio assim, eu imagino que nem eu aqui nesse momento agora, um tal. Não tem explicação, esse tal maneira aí. Não dá, é intangível.
Me ajuda aí. Ele já chegou, A já paz do Senhor Jesus, Deus ele abençoe, já irmãos. chegou, já vou jogar para ele também essa. Ele já pescou que eu tô aqui que nem o João. Tal maneira, não tem como explicar. Aí ele pensou assim, irmão, se quiser, pô, no grego não tem, mas em outra língua deve ter. Qual língua mesmo? Não conseguiu igualmente também em uma outra língua algo que pudesse expressar, que equiparasse esse amor de Deus. Eu acho que ele foi muito bem sucedido pelo Espírito Santo de Deus, ao deixar de uma maneira indefinida, como na versão de Paulo também ele deixa de uma maneira definida, mais poética, mais romantizada, mas também deixa indefinido, né? Efésios 3,19, que é quando ele convida os Éfesos para conhecer o amor de Deus. E aí ele delinea como o amor tendo uma altura, uma profundidade, uma largura e uma extensão desse amor. E aí ele está pensando nessa questão aí do infinito. Largura, qual largura? Largura indeterminada. Qual a profundidade? Profundidade indeterminada. Qual a altura? Altura indeterminada. Qual o comprimento? Comprimento indeterminado. Então, o tal maneira e a largura, a altura e comprimento do amor de Deus se tocam na questão da ideia, na questão do sentimento, na questão da tentativa de se expressar o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é a mola pela qual Deus tudo faz. Nos salvou, nos redimiu, criou e você fica procurando palavra, tal amor. Quando é que você percebe isso? Quando você olha para a tua vida, da onde você veio, para onde você ia, quem era você, e aí você diz então, como diz o irmão Ayrton aqui no domingo, olha, eu sei que Deus me ama, porque da onde Ele me tirou, só tendo um amor tal, para poder executar, realizar uma salvação em minha vida. Isso é fantástico. Eu estou seguro pelo amor de Deus, eu sei que Ele me ama. Você viu em casa que a gente tentou quase 20 minutos, né? Falar dessa tal maneira, desse amor demonstrado e provado. Nós falamos também sobre Romanos 5,8, né? Mas Deus prova seu amor para conosco. Aí eu pedi para o pastor Fernando falar um pouquinho sobre desse João 3,16, de tal maneira que seria isso, e na continuação fala da abrangência, né? O mundo todo. Eu queria ouvir vocês um pouco essa ideia que, quando João escreve, falando sobre amor o mundo todo. Ou seja, não existe um grupo seleto. Existia sim de Deus um povo escolhido. Antes de Deus entregar o seu Filho, tinha um povo escolhido, zeloso, de boas obras. Agora, com a chegada da graça do Senhor Jesus, né, com a chegada do amor de Deus aos homens, ao mundo todo, já se elimina a ideia agora de um povo só, que era os hebreus, era Israel. Não que esse povo foi abolido por Deus, pelo amor dele, mas agora esse amor tem uma abrangência muito maior. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa abrangência, o que ele está querendo dizer sobre o mundo todo. Como eu cheguei agora, então vou dar um start. Por favor. Então, dizer que, ou afirmar que existe um grupo seleto, que é o objeto do amor de Deus, é negar a natureza intrínseca desse amor. Porque a essência de Deus, 1 João 4:8, Deus é amor. Então, no meu modo de entender, no meu modo de interpretar, essa essência de Deus lhe permite que Ele ame o mundo todo, que Ele alcance o mundo todo, que o seu amor alcance o mundo todo. Se o irmão, porventura, se lembra, eu falei aqui no domingo que Deus continua amando, mesmo aquelas pessoas que o têm rejeitado, que o rejeitaram, e que hoje já estão passivas de uma condenação, de um juízo eterno. Deus as continua amando da mesma forma. Só o que acontece é que esse juízo de Deus, ele não fere, o amor de Deus, ele não fere a justiça de Deus. Né? Romanos capítulo 11, e o versículo de número 22, a palavra do Senhor diz que você deve considerar o amor de Deus, deve considerar a bondade de Deus,
juntamente com o juízo de Deus. Ah, porque Deus me ama, então eu posso andar na minha vida a vida toda como eu quiser. Não, você não pode. Deus te ama, Ele continua amando, Ele sempre amará. A sua essência é amor. No entanto, esse amor, ele não fere o senso de justiça, do caráter justo de Deus. Não é nenhuma, nem duas, nem três vezes, o pastor Fernando vai falar sobre isso, que o próprio pastor Fernando tem trazido em estudos, em pregações, essa ideia, né, pastor? Sobre o amor de Deus relacionado, balizando, né, a justiça, porque eu me lembro, várias vezes o senhor já falou sobre isso. Então, mais uma vez, repita para a gente essa ideia, esse pensamento bíblico que o senhor traz quando fala sobre o amor de Deus sendo balizado pela justiça, porque as pessoas querem fazer essas pegadinhas, Deus ama, Ele vai tolerar. Em Deus não cabe aquela máxima que desenvolveram, que diz assim, o amor é cego. O amor em Deus não é cego, pelo contrário. O amor é cego, porque o que nós vemos, o que nós testemunhamos muitas vezes, são pessoas dizendo que estão fazendo loucuras por amor, quando na verdade são aberrações. E aí diz, o amor é cego, faz qualquer coisa assim. O amor de Deus ele é balizado pelo caráter justo de Deus. Pode-se dizer que o amor de Deus não é cego, ele é tolerante. Ele é tolerante, muito bem colocado. O amor é tolerante. Tenham em mente, nós vemos nas Escrituras, vemos em Gênesis a tolerância de Deus. Basta. O pecado de Sodoma e Gomorra já chegou até as minhas narinas. Aí a palavra de Deus a Ezequiel: permita que este povo continue assim, até que eles cheguem à medida do seu pecado. Aí você vê Nínive, a mesma coisa. Então, o amor de Deus, ele é tolerante. Por que que Jesus Cristo não voltou ainda? Porque o amor dele é tolerante. Por que que todas as coisas não se realizaram ainda? Não se findaram ainda? Por causa do seu amor tolerante, diferente do nosso, que é bem limitado. Fazendo a mesma pergunta para o pastor, e se alguém falar assim, então, pastor Fernando, mas então o amor de Deus, pelo que vocês estão falando, é finito, porque ele é finito, e o senhor já explicou por A mais B, mas talvez esteja alguém que não esteja conosco, não esteve conosco. Então, por gentileza, pastor, essa ideia balizador da justiça em relação ao amor de Deus. Vocês me permitem eu abrir um parênteses aqui? Eu vou, nos próximos minutos, eu preciso conduzir um pouco diferente essa pergunta. Eu vou ter que fugir da pergunta. O senhor acaba de me dar aqui alguma coisa para uma pessoa que está, pelo menos uma pessoa que está assistindo essa aula aqui agora. Você está com algumas dúvidas dentro disso que nós estamos falando. Existem questionamentos na sua vida em relação àquilo que nós estamos falando, em relação à manifestação do amor desse Deus para com você, e você não se sente amado ou amada. Você é uma pessoa que fala assim, tem tido questionamentos, falando, não, mas isso não é para mim, isso não, eu não sinto isso, eu me sinto rejeitado ou rejeitada, e esse toque da forma que vocês estão falando não chega até mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, há um oponente, exatamente a palavra é essa, há um oponente para essa relação de conexão ou reconexão do homem para com Deus. Eu estou falando com você agora, porque na realidade não sou eu, é o Espírito que me impulsiona a falar isso com você agora de forma profética. Esse oponente chama-se Satanás e ele tem uma missão na vida dele, que é justamente atrapalhar o projeto de Deus, que é a reconexão do homem para com ele. Ele é mentiroso. Eles têm justamente, a palavra de Deus diz que ele tem dardos inflamados que ele fica jogando na sua mente, que é justamente para fazer com que você seja uma pessoa que acredita, que essa inflamação ela entre na sua mente e ela mude a perspectiva da realidade da palavra de Deus, do amor de Deus. Preste atenção, Satanás tem lançado mentiras sobre a sua vida, e hoje é uma noite que foi preparada
para você entender que esse Deus, ele é sim muito maior do que você imagina, a despeito do que você possa imaginar, a despeito do que você possa sentir. Ele é, ele está, ele vive numa dimensão de entrega, de reconciliação. Em nome de Jesus, a partir de hoje, não aceite mais essas sugestões de Satanás para a sua vida. Deus te ama sim. Você não vai virar as costas para Ele. Você não foi criado para isso. Você não foi criada para isso. É para Ele, única e exclusivamente para Ele, que você deve voltar o foco da atenção da sua vida, porque Ele está com o foco da atenção voltado para você. Não aceite em nome de Jesus as sugestões de Satanás. Você sabe que Deus está falando com você agora. Então, crave isso no seu coração. Tire essa ideia da sua mente, em nome de Jesus. É isso mesmo, como o canal da Palavra Profética está aberto aqui, Deus, Ele provou para você no meio dessa reunião que Ele te ama e te perdoa, te entende, te auxilia, te estende as mãos, independente como você esteja agora, que você pega essa palavra profética para a sua vida. Deus te ama, te perdoa, te restaura, te purifica, e você vai procurar o pastor depois para falar assim, ó, Deus falou comigo aquela noite e eu quero ficar cada dia mais envolvido com esse amor. E se não procurar também não tem problema, o que importa é que no seu sim, coração, sim, não é obrigado a nada. Sim. Você só precisa entender que Deus quer isso. Não se tenha, eu estou falando aqui numa outra dimensão, não tem nada a ver com religião isso, pelo amor de Deus. Isso tem a ver do amor de Deus manifestado pela tua vida. Eu não sei o que você me perguntou enquanto você estava falando, eu estava... Tranquilo, não, sobre o amor de Deus balizador em relação à justiça, aquilo que o senhor sempre tem falado sobre esse assunto e tal. Sim, As nós pessoas estamos podem- falando nós estamos falando dos atributos, aí vocês estão falando dos atributos de Deus, né? Justiça, onipresença, então... Sobretudo que o amor, que é a causa aqui em questão, não fere o justo caráter de Deus no que tange a justiça. Sim. Porque é o que leva as pessoas a pensarem que por conta de terem o amor de Deus, podem então praticarem o que quiserem, viverem como quiserem, não considerando, conforme a pergunta que mandaram aqui, não considerando a justiça de Deus. Não, o que um pouquinho antes eu comentei. Essa pergunta ela já estava, essa resposta na verdade estava intrínseca numa fala que eu tive agora há pouco na introdução, ali premiando a introdução. A despeito do que a pessoa faça, não vai macular o caráter e a essência de Deus. Ponto. Porém, existem outras leis. Por exemplo, a lei da sementeira. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. O que ele plantou? Situações que vai se fazer necessário a justiça de Deus se revelar. São leis. Deus é tão bom, mas Ele é tão bom que até no aplicar da justiça dele o amor se manifesta. Que é o que você ouviu, essa parte eu peguei você falando, por que Jesus ainda não voltou? Por causa que esse amor regulador de todos os atributos de Deus, porque se a justiça ela já tivesse se manifestado em sua totalidade, já era. Já era, nós não estaríamos aqui mais para contar a história. Só estamos aqui para contar a história e viver a história, porque esse atributo regulador, que é o que permeia todos os outros atributos de Deus, é o amor. Então esse amor faz com que essa justiça ela esteja segurando um pouquinho mais, um pouco mais. É como eu costumo dizer, né, para nós brasileiros que são aí ou não apaixonados ou entendem bastante da linguagem futebolística, está naquela prorrogação. Já era para o juiz ter apitado, Deus como justo juiz ter apitado o final do jogo. Mas está tendo um tempinho de prorrogação aí, né? Conseguimos enxergar assim, sabe? Esse elemento da justiça, lógico, Deus ele não tarda, ele não falha. Na realidade, assim, estou trazendo essa anedota para mostrar o seguinte,
que se a justiça dele já tivesse sido aplicada, lá com Adão, já tinha resolvido, corta a foice, arranca a cabeça, passa a foice, arranca a cabeça e pronto, acabou o problema, já zerou. Não, então ele vai agora, estabelece um plano de prorrogação desse tempo, da justiça, do manifestar completo, totalitário da sua justiça, por causa desse amor. Gente, isso é demais. Tem gente que fala que Deus não ama, não tem noção do entendimento. Deus podia ter acabado com a história ali, no Éden. Eu acredito também que o amor de Deus, ele vai ser uma ferramenta para o próprio julgamento futuramente. Por a pessoa não responder, que é uma pauta aqui que eu coloquei, porque esse amor de Deus, ele é incondicional, ok? Ele é incondicional. Mas esse amor, o presbítero Ricardo, que eu falei com o pastor aqui antes, nos bastidores, ele sequer uma resposta do homem. Ele é incondicional, o amor de Deus, ele é incondicional, mas Deus espera desse amor incondicional uma resposta do homem. Deus deseja, a maior prova disso, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, ou seja, estou esperando que alguém creia. Eu desejo que alguém creia, eu amei. E quem vai crer? Quem quer? Quem deseja? Quem quer vir a mim? Então ele espera uma resposta. E é um amor incondicional e referente ao que a pessoa possa fazer. Agora, Deus espera que você responda a esse amor. Esse é fato. O amor de Deus, ele é incondicional, porém se espera que alguém responda a esse amor incondicional. Sim. Eu gostaria de fazer aqui uma leitura que está em Jeremias, no capítulo 25, e a partir do versículo 3, preste atenção na leitura. Durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos-la tenho anunciado, mas vocês não escutam. Também, começando de madrugada, me enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vocês não escutam, nem inclinam os ouvidos para mim. Até aí, Jeremias está dizendo que a palavra que Deus deu a ele para decretar juízo sobre a nação de Israel, já havia 23 anos Deus falando isso, falando a mesma coisa. O amor, um dos frutos do amor é a longanimidade. O amor, ele produz, ele não quer executar juízo. Ele tem esperança. São vários pontos, são vários atributos de Deus. Características. O amor é o centro. O amor é o centro. Aí, no amor aí é como se fosse o fruto, né? Aí você tem esperança de que um dia o sujeito vá mudar. Aí você tem longanimidade, para esperar que um dia o sujeito ouça, se volte a si, como o filho pródigo. A palavra do filho pródigo caiu de si. Então Deus fica esperando isso. Aí você tem, por exemplo, Jesus, já passaram 2000 anos, e a igreja anunciando a volta dele, o juízo dele, porque é o que ele vai fazer. Ele convencerá o mundo do juízo da justiça que há de vir. O apóstolo Paulo, ele confirma isso no capítulo 17, Atos Apóstolos. Deus tem determinado um dia, a partir do versículo 30, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar todos os homens por meio do varão que determinou. E disso ele deu certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Essa mensagem já vai permeando a terra há 2000 anos. E Deus continua esperando. Aqui para Jeremias, 23 anos falando a mesma coisa. Então, o amor, conforme nós falamos aqui, é a baliza, é a pauta, é o que normatiza todos os outros aspectos de Deus. E isso é lindo em Deus, isso é maravilhoso. E aí, o interessante, né? Tessalonicenses, e Deus lhes enviará o espírito do engano para que creiam na mentira. Isso fala a respeito da grande tribulação. Porque não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Em que tempo? Em todo o tempo em que o Evangelho foi anunciado. Então Deus espera isso. Assim como esperou de Noé, esperou de Jonas em Nínive, está esperando
das pessoas deste mundo, desse século presente, esperou de Israel, aqui que eu li no capítulo 25 de Jeremias. Deus está esperando, porque é a baliza do amor, é a esperança, é a expectativa, é a bondade de Deus. Vê quantas coisas permeiam esse amor de Deus. E aí, olha só, como nós somos chamados a sermos a imagem de Cristo, aí ele determina que nós tenhamos o fruto do Espírito, que é a base do amor. Aí nós temos que ter longanimidade, esperança, tudo o que Deus, tudo que tem, tudo que recheia o caráter de Deus, está em nós, como cristãos. E o amor é a baliza. Não tem como uma pessoa justificar que não consegue amar, então. Não tem. Porque se ela tem o Espírito Santo, esse fruto vai nascer nela. É o primeiro, na minha opinião, é o primeiro que vai nascer. É o primeiro que vai aparecer nela. E aí eu perguntaria assim nessa noite aqui: mas qual é o resultado desse amor de Deus na minha vida? Seria uma boa pergunta. Qual o resultado deste amor? Olha, o ódio, o antagônico. O ódio na vida de uma pessoa produz o quê? Produz guerra, morte, inveja, meu Deus do céu, discórdia, destruição, traição. E ao contrário, o amor de Deus, tudo ao inverso, produz amizade, produz alegria, produz vida, produz bem-estar, produz esperança, faz o coração, a dopamina, né, é liberada quando você ama, e o amor de Deus te completa. Você tem uma visão que te faz preencher de tudo, de toda e qualquer necessidade. Eu tenho um pastor amigo meu, eu chamo ele de pastor Bahia, todo mundo chama ele de pastor Bahia. Ele diz: olha, irmão, você não está amado? Vai para a cruz, lá Jesus te ama. Olha, irmão, você está doente? Não fique doente não, vai para a cruz, lá Jesus te ama. Está sem ninguém, está sem namorada, está sem namorado. Aí ele diz: vai lá para a cruz, lá Jesus te ama, com o amor tal. Lá você é completo, lá você é repleto. Agora o que é preciso? Que as pessoas aceitem esse amor, compreendam essa dimensão que nós estamos tentando transmitir, tentando transmitir, e vivam esse amor. A diferença está em viver esse amor. Se ninguém me amar, Deus me ama. Olha que a palavra de Deus diz: se o teu pai ou se a tua mãe te deixarem, eu, Senhor, todavia nunca te deixarei. Por quê? Porque eu te amo. Porque Ele quer estar com você. Se ninguém quiser estar com você, Deus quer estar com você. No jardim do Getsemane, todos deixaram a Jesus, mas o Pai está comigo. Vocês me abandonarão e me deixarão só, mas eis que não estou só, porque o meu Pai está comigo. Por gentileza, 1 Coríntios 13, vamos lá, 1 Coríntios 13, abra a sua Bíblia online aí. Olha só, ele está falando aqui agora, muito bacana, sobre essa ideia da característica, ok? Do amor, a característica. E Paulo tenta, em Coríntios, capítulo 13, falar sobre o amor. João diz que Deus é amor. Então aqui a partir do versículo 4 fala assim, ó, e depois nós vamos trocar a palavra amor pela palavra que eu já vou dizer, tá bom? Sim. Olha só, o versículo 4 fala: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, o amor não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por final, o versículo 8 fala assim, ó: o amor nunca falha. Eu vou dizer a palavra Deus e você vai dizer o resto, ok? Se Deus é amor, vamos trocar então aqui a palavra amor pela palavra Deus? Olha só, versículo 4. Deus é paciente. O que mais? Deus é benigno. Ou seja, Deus não é ciumento. Deus também não trata com leviandade. Deus não também se ensoberbece. Deus não se porta com injustiça. Deus não busca os seus próprios interesses. Deus não se irrita. Deus não se alegra com a justiça. Deus também não folga com a injustiça. Não folga com a justiça. Mas Deus folga com a verdade. Deus tudo sofre. Deus tudo crê. Deus tudo espera. Deus tudo suporta. Versículo 8, esse aqui é top, ó. Deus nunca jamais falha. Tem um texto em Salmo 145, diz assim, olha: Deus benigno
esse sofredor é o Senhor nosso Deus. Aí pensei eu, sofredor, por que Deus é sofredor? Porque todo que ama sofre. É uma característica de quem ama, então. É uma característica de Sofrer. quem ama. Sofrer. Olhar para aquela pessoa que é o objeto do seu amor e assim, entre aspas, não poder fazer nada, ou ainda no momento não fazer nada por conta de várias outras circunstâncias, e você está naquela situação, e você olha para aquilo, olha para aquela pessoa, você arde aquele desejo da pessoa encontrar o seu caminho. Vamos colocar o filho pródigo, né? O pai não questionou o garoto, o rapaz simplesmente repartiu a fazenda, deu na mão dele aquela parte que lhe cabia, e ele foi embora. Qual o desejo do pai? Que ele nunca fosse. O pai, pela experiência dele, sabia que ele ia se dar mal. O pai, pela experiência dele, sabia que não era um bom negócio. E o desejo íntimo do coração do pai, daquele pai, do filho pródigo, da parábola de Jesus, era que aquele menino tivesse prumo, tivesse juízo em sua mente, em seu coração. Mas mesmo assim o pai liberou. E o liberou com o desejo de que ele voltasse, caísse em si. Mas depois de passado muitas coisas, nós sabemos a história, aí a palavra de Deus diz que ele caiu em si e voltou. E a alegria da volta dele foi muito mais do que a sua saída, que não teve alegria nenhuma, na verdade. Então, o amor de Deus, ele tem essa característica como a do Pai. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca, que todos tenham alinham em suas vidas, em seus corações, sejam alinhados, mas não é assim que acontece. Mas por causa do amor de Deus, conforme você acabou de ler, o desejo de Deus sempre está fincado, permanecido, estabelecido, para que o homem se alinhe, para que o homem esteja em Deus, porque lá ele é pleno, lá ele é completo, lá ele é total. Amém? Fantástico, né, gente? Olha só, você ainda pode participar, comentando, fazendo perguntas, os irmãos já estão fazendo isso. Eu tenho mais uma colocação aqui sobre o Antigo Testamento, onde fala em Oséias, o profeta, Deus usando ele, falou assim, ó, no capítulo 11, versículo 1, Israel rejeitou o amor de Deus. Deus disse, quando vocês eram um menino, quando vocês eram uma pequena nação, estava nascendo, eu amei vocês, mas vocês rejeitaram o meu amor. Aí também no capítulo 6, versículo 4, ele fala sobre o amor fútil de Israel para com Deus, a ponto de Deus comparar aquele amor com uma nuvem que passa, ou como um orvalho da madrugada. E a gente está quase permeando para o final, e a gente não tem como falar só sobre o imensurável amor de Deus, tentar falar, e também não colocar isso assim ao seu conhecimento. Como eu disse, vou voltar a dizer, que Deus espera uma resposta a esse amor que te entende, a esse amor que te compreende, a esse amor que te busca, esse amor que te envolve, que muda. Ele espera uma resposta. E me vem em mente a resposta para esse amor, porque existe um padrão de resposta do homem para com Deus em relação a esse amor. Teve um momento que Jesus disse, esse aqui é o amor que Deus está buscando. Amarás o Senhor teu Deus, ele faz parte até do mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua sabedoria, de toda a tua força, de todo o teu coração. Deus não tem um tipo de reserva a seu respeito. Eu vou repetir, anote isso se quiser. Deus não tem um tipo de reserva a seu respeito. Ele não reservou nem um pouquinho de amor, ele entregou todo o amor. E se você quer desfrutar, eu acredito que os companheiros, irmãos, os pastores podem também confirmar sobre isso. Se você quer desfrutar de um grande relacionamento com Deus, se entregue por completo. Essa roda hoje tem sido mesmo bem profético. Se entregue por completo, não é verdade, presbítero, pastor? Essa entrega por completo fará de você experimentar aquilo que nós estamos tentando falar para você, porque é aquilo que nós vivemos hoje, o amor de Deus em nós. Olha, a palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus tem ciúmes. Aí, tem algumas palavras em... Você está profundo, porque você já falou sobre o amor de Deus ser sofredor, agora ele tem
ciúmes. É Então, muito interessante não, isso. Deixa eu explicar, deixa eu fazer a colocação. Olha só, tem duas palavras em teologia que a gente usa bastante. Eu acho que uma até nem é muito, não se conhece muito. Uma delas é a antropoformia, que é quando nós dizemos que Deus se manifesta como uma forma. Antropomorfia. Antropomorfia. E a outra palavra é antropopatia, que é quando Deus, através dos sentimentos humanos, da noção dos sentimentos humanos, ele expressa sentimentos, né? E aí, Tiago está dizendo assim, que Deus tem por nós ternos ciúmes. O que é um terno ciúmes? É quando você, é aquilo que o pastor acabou de dizer, o pastor Marcelo, é quando você está entregue totalmente nesta relação, você não tem reservas, porque ele não tem reservas, e não teve e não terá reservas para com você. Então, a entrega total, e Deus observa, porque aquele que sonda os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, conforme Romanos capítulo 8. Então, Deus, ele conhece os nossos corações, ele sonda as nossas mentes, e ele sabe quando de fato nós estamos fechados com ele em todos os sentidos, em todos os ambientes da nossa alma com ele. E aí nós estamos entregues a ele sem reserva. Ok? Estava eu no banco trabalhando certa feita e tinha um gerente lá, o nome dele era Davi. E o Davi foi saindo para o almoço e o amigo do caixa perguntou para ele: e aí, Davi, como é que vai? Vai ver se arruma uma namorada na hora do almoço? Aí o Davi virou-se para ele e disse, eu era segurança nessa época, estava na porta. Ele disse assim uma palavra que me foi motivo de inspiração para uma pregação, onde ele disse, eu estou indo para lá, para ver se eu arrumo essa tal namorada. Ele disse, eu tenho elas, mas elas não me têm. Eu tenho elas, mas elas não me têm. E a palavra de Paulo, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, era essa: o Deus de quem eu sou. Ele não disse primeiramente o meu Deus, que também é verdade, mas ele disse primeiramente, o anjo, o Senhor me enviou o seu anjo nesta noite, o Deus de quem eu sou. E o capítulo 2 de Cantares de Salomão diz assim, eis aí que vem o meu amado, saltando pelos montes, o meu amado é meu, e eu sou do meu amado. Então, para você desfrutar plenamente desse amor, você tem que se entregar a ele sem reservas, para você poder dizer como Paulo diz, o Deus de quem eu sou. Cantar de Salomão, o meu amado é meu, e eu sou do meu amado. E não como meu amigo do banco, eu as tenho, mas elas não me têm. As pessoas do mundo, elas costumam dizer assim, quando você vai pregar o Evangelho, as pessoas do mundo que eu digo, as pessoas que ainda não se renderam a Jesus, que ainda não entregaram totalmente as suas vidas a Jesus, têm reservas, têm medo, têm assombro para entregarem as suas vidas para Jesus, porque elas têm medo da surpresa. Eu não sei porquê, mas não deveria ser assim. Então, quando as pessoas falam assim, quando você vai falar a respeito de Jesus, de Deus, eu já ouvi muitas vezes, e elas falam assim, mas eu já tenho Deus. Isso é verdade, elas têm Deus. Agora só falta Deus as terem. Só falta agora a parte de elas serem possuídas por Deus, para que elas possam dizer, Deus é meu, e eu sou do meu Deus. Quando é que Deus é meu? Quando Ele, da sua parte, eu tenho o seu amor, eu tenho a vida, eu tenho família, eu tenho bens, eu tenho dádiva, eu respiro, eu tenho saúde. Você tem Deus. Você tem Deus. Porque Ele é por você em tudo. Você tem a chuva, você tem o sol, você tem o descanso, você tem tudo que uma pessoa nesse mundo pode ter. Deus plantou isso na terra e deixou para os homens. Agora falta que você seja dele, entregando a sua vida, o seu coração, sua mente, sua vontade, o seu ser, todo a ele, para que o meu amado seja meu e eu seja do meu amado. Essa relação, Ricardo, desse ter e ser possuído,
Eu penso até que o meu entendimento, não, na realidade, não é que a pessoa tem Deus. Eu acredito até que a pessoa desfruta dos benefícios, das nesse sentido, benesses, que eu falei. né? Isso, de Deus. Por quê? Quando eu penso na ideia dessa ideia de ter Deus, eu penso na sua plenitude, né? E aí, por conta, eu estou falando isso, vou fazer o link, por conta do livro que eu escrevi, o Cabode, né? Aquela coisa da essência, né? De ter aquele derramamento da plenitude. Então, e aí esse não tem jeito, né? Esse, inclusive, muitas pessoas que confessam Jesus como suficiente Salvador, tal, passam a vida inteira e não conhecem o Cabode de Deus, esse nível de relacionamento com Deus. Só para citar isso dentro dessa questão de cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ali quando Salomão está dando essa contrapartida, essa entrega totalitária, né? Acho que é disso que você está falando, isso, né? Exatamente. Dessa falta, dessa falta de entrega totalitária da pessoa. E é triste isso que eu falei, essa citação que eu fiz de pessoas, infelizmente, é muito comum pessoas que passam uma vida na igreja instituição e não desfrutam desse cabode, dessa glória pesada, dessa manifestação pesada de Deus na sua vida. Isso por anos e anos e anos e anos. Não tem a ver com a falta de salvação. A pessoa é até salva, só que ela desfruta de um copo d'água, enquanto ela tinha o mar, o oceano para navegar. Entendeu? Fala, puxa, não, eu pego a água aqui, tomo banho com a canequinha. Toma banho de canequinha. Beleza, é salvo, tá tudo certo. Mas dentro da quantidade de água, pastor Marcelo, que está proposta, o Espírito Santo tem um oceano para a pessoa falar, vem, navega, mergulha, desfruta. Entendeu? De tudo que um oceano pode dar. Mas aí tem pessoas que infelizmente falam, não quero ficar só por aqui. Sempre dessa relação. Sim. A minha aplicação ela foi mais direcionada em termos gerais para João 3,16, onde a palavra de Deus desabou o mundo, né? Então, ok. E é do ponto de vista das pessoas lá do lado de fora. Eu tenho Deus. Agora, para dentro da igreja, do povo de Deus, aí sim. Aí não, entendi, ok. Aí tem a relação do João 3,16. Exatamente, okay. Entendeu? Okay. Então, isso aí que o pastor falou é uma realidade também. E aí tem pessoas que vão andar, conforme eu já vi um exemplo, né? As pessoas que vão andar numa classe inferior, sendo que tem uma classe A dentro do navio. Ele tem a passagem da classe A, só que ele não sabe, ou ele não conhece, ou ele tem medo de desfrutar disso, ele fica lá em cima, no apertado, tal. Lá embaixo do navio tem comida, tem dormitório de primeira, tem música, ambiente, ar-condicionado e tal, mas ele está lá naquele apertado. Por quê? Porque Deus chamou ele para o mais profundo, só que por conta de alguma questão, alguma razão, ele está lá no primeiro sofrendo, né? Também está dentro daquela alusão do mar, lembra lá do Ezequiel? Da água que sai debaixo do altar, debaixo da soleira do templo de Deus e vai formando aquele rio. E aí Ezequiel tem aquela visão, ele vai indo, e o rio estava no calcanhar, depois estava na panturrilha, até metade. E é isso, Deus está chamando você para você navegar nesse rio de uma tal forma onde você não tenha mais pé. E aí, para conjuminar e linkar com aquilo que Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra, o Espírito sopra, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não tem direção. Assim como lá o Ezequiel do rio não podia mais tocar o chão, porque o rio já levava ele para onde o rio queria, não mais para onde ele queria. É isso que Deus quer fazer conosco. Levar-nos não para onde nós queremos mais, mas para onde o rio quer levar. O rio do Espírito, o vento do Espírito e assim por diante. São
configurações, né? Configurando essa palavra, as configurações, configurando esses dois pensamentos corretíssimo, para você em casa entender e ver quem é você. Você é aquele que é um cristão salvo, mas que tem um relacionamento de amor com um nível muito baixo para com Deus, e por isso não vive algo pleno de Deus, tá? Ou você é aquele que não é cristão convertido e diz professar ter Deus, mas na essência nega na sua vida diária isso, porque na verdade, sinto lhe informar, você não tem Deus. Você desfruta do que Deus tem: o amor, a misericórdia, o sol, a chuva, tantas coisas relacionadas a Deus. Porque o diabo não tem nada, a única coisa que ele tem, a paternidade é a mentira. Então, o sol, a chuva não é o diabo que te dá, ok? Assim por diante. Então, assim, a pessoa diz ter Deus, mas ela não desfruta da presença de Deus. Ela desfruta de coisas que todos têm. O próprio Salomão falou, a Bíblia fala que o sol, a chuva e assim por diante vem para todos, para os bons e para os maus, enfim. Então, você pode ser um cristão que não desfruta do amor de Deus, ok? Pode ser salvo, mas vive uma vida, sabe, capengando, não tem aquela explosão de fé, não chora, não se vibra, não adora, não levanta as mãos. Sabe aquele negócio? Não é que tem que levantar as mãos, não é que tem que chorar. É aquele negócio, sabe, calmo, tranquilo, de boa. Ou você é aquele que até fala muito de Deus. Ou você é aquele que tatua Deus no seu corpo, anda com camiseta, com o escrito Deus, mas não desfruta o que Ele tem para a sua vida. Quem é você nessa vida? Plenitude, né? Não entra no estado da plenitude do que está proposto para o homem. Amém. Esse amor, a gente está quase finando aí, esse amor também faz eu pensar com vocês, os irmãos aqui também, sobre Romanos 8, ok? Capítulo 8, diz algo muito forte, porque o nível que Deus espera, porque como é que pode uma pessoa morrer, um ser humano morrer, por essa fé, por Deus, pelo Evangelho? Quando você está entregue a esse amor, não haverá nenhum tipo de dificuldades, de barreira. Está chegando mais pergunta aqui, mas... ok. Olha só, vamos lá. Romanos capítulo 8, o presbítero Ricardo, no versículo... vamos ler do versículo 31. Diz assim, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Continua fazendo a leitura, porque aí vai falar daquilo que pode impedir uma pessoa de servir e de estar ligada a esse amor. Mas ele faz a pergunta, isso vai separar você discípulo, você cristão, você que frequenta o Brasil para Cristo, outra denominação cristã, protestante, essas coisas que o presbítero vai ler, consegue te separar? Será que consegue? E depois da leitura fala para a gente se consegue mesmo ou nem isso consegue. Por favor, presbítero. Aí vem o 33, né? Isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo? A espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso no imperativo. Ele tentou nomear o máximo de coisas possíveis no tempo presente, no tempo de Paulo, que ele pudesse imaginar, que poderia ser desculpa para algum cristão, desculpa para alguém dizer que episódio A, episódio B, situação X, situação Y, foi possível nos separar do amor de Deus. E aí ele está afirmando, no último versículo ele afirma, nada pode nos separar. É interessante, né? Que ele diz, olha, nem a vida e nem a morte. Olha como assim, a vida poderia me separar do amor de Deus. Um tipo de vida boa pode me separar do amor de Deus. Um tipo de vida ruim pode me separar do amor de Deus. Então, em qualquer coisa que venha acontecer na vida presente de qualquer indivíduo, de qualquer sujeito, que tente afastar, separar tal pessoa do amor de Deus, Paulo está dizendo que é impossível que o amor dele se perda desta pessoa. Aí o Senhor Jesus diz assim, Pai, das ovelhas que o Senhor me deste, ninguém se perdeu. Ninguém se perdeu, para que pudesse se cumprir as Escrituras. Aí, em uma outra passagem, Jesus diz, as ovelhas que o Pai me deu são minhas. Você é a ovelha de Jesus. E aí Jesus diz, as ovelhas que o Pai me deu são minhas. E ninguém tem poder, ninguém tem autoridade, ninguém tem autorização para poder arrebatar das minhas mãos. Então, a afirmativa de Paulo, ela continua valendo para aqueles dias e continua valendo para enquanto houver o amor de Deus. Quando acabar o amor de Deus, então qualquer uma dessas coisas poderá separar o cristão da pessoa de Cristo. Quando é que acaba o amor de Cristo? Quando isso acontecer, então, estamos separados do amor de Cristo. Então, mas ele é categórico. Então, interessante, cara. Quem está dizendo? Outra coisa que ele diz, nem a vida. E a outra que ele diz, nem a morte. Eu nunca fui tentado até a morte, para poder negar a Cristo em face da morte ou da espada, para poder negar a Cristo. E aí ele continua dizendo, e ele tem experiência para isso. Ele passou por essa experiência de morte, de passar pela aflição da morte. Olha, hoje você vai morrer. Hoje mesmo a tua cabeça vai estar fora do teu pescoço. E aí ele diz, não, essas coisas não vão me separar do amor de Cristo. Não vai me separar do teu infinito amor, esse tal amor que a palavra de Deus fala. Sabe qual seria a minha oração nesta noite? Seria, Senhor, que eu possa experimentar, vivenciar este tão grandioso amor que moveu Jesus desde o alto dos céus e o trouxe para se manifestar em carne e na forma humana, conforme Gálatas capítulo 4, e achado na forma, Filipenses capítulo 2, e achado na forma humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Que amor tão incomensurável, indizível que é esse, que leva um Deus como é o nosso Deus, acima a enviar o seu Filho Jesus, manifestado em carne, para morrer numa morte que não era dele, pagar um preço que não era dele, em favor daqueles que eram o objeto do seu amor. Isso é fantástico. Então, qual que é a nossa parte? Encerrando a minha palavra, qual que é a nossa parte? Corresponder ao máximo possível a esse amor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na última pergunta, Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque talvez tivesse implícito a ideia de que, olha, eu te amo, mas não como tu me amas, não com o tamanho, a dimensão, ou na palavra de Paulo, né? A altura, a profundidade, a largura e o comprimento do teu amor. Mas eu te amo. Então, a chave está em honrar esse amor, corresponder a esse amor e vibrar com o nosso coração pulsando por este amor que nós recebemos primeiro. Eu vos amei primeiro. Antes que vocês me amassem, eu vos amei primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Então, a minha obrigação
é corresponder a este amor, em nome do Senhor Jesus. A oração vai ser feita, e o senhor faz essa oração daqui a pouco, e peça também sobre, Paulo fala que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, derrama o amor de Deus em nossos corações. Nós temos tão pouco amor que para nós amarmos a gente tem que derramar o Espírito dele. Sim. Então, top que você é. Para Deus ir lá, para você amar Deus, Deus tem que ir lá e se revelar. Depois ele tem que ir lá derramar o seu amor. Aí não satisfeito, ele vai ter que derramar óleo. Meu, nós só estamos aqui por objeto de seu amor. Nada, não tem outra resposta. Não tem outra resposta. E também me faltariam as palavras para falar do que eu tenho vivenciado desse amor, nesses 39 anos. Tenho certeza que cada pastor Fernando, o Espírito, poderia falar, né? Eu não tenho palavras, eu preciso aqui de um minuto. Eu não tenho palavras para descrever esse amor. Para com a minha vida, para com a minha família, para com a minha vida primeiro como indivíduo. Poxa vida, o cuidado dele, os livramentos de morte. Os livramentos de morte que eu já tive, ok? Perdido em boca de fumo, na noitada, drogas, em crime. E o amor de Deus me alcançou na rua. Me lembro como se fosse hoje, 12 de fevereiro de 2006. Perdido, já não tinha maconha no bolso, só um maço de cigarro. E comecei a fazer uma oração na rua. Não aguentava aquela vida a mais. Tinha noção e pensava que eu tinha Deus, mas só desfrutava do que Ele tinha para me dar, mas não desfrutava da presença dEle. E quando eu acabei de orar, pela primeira vez eu cresci no meio pentecostal, nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo. Pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo e me disse que aquilo que eu queria, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu deveria só tomar uma decisão, uma atitude. Foi o que eu fiz e daquele dia em diante, Deus começou a mudar a minha vida numa proporção que os irmãos não têm noção. E eu falo isso com muita humildade. São 20 estados do Brasil pregando o Evangelho, em alguns países. Amo a obra de Deus, o amor de Deus tem mudado a minha vida. Eu sou fruto do amor de Deus. Eu quero aqui mandar um abraço para essas pessoas que eu tenho transbordado o amor de Deus na vida delas, amigos nossos, estão ligados no Facebook. Pastor Carlos Eduardo, eu acredito também aqui lá de Pardinho, né? O Richard, meu amigo Richard, o Fernando Cruz de São Manuel. Deus abençoe vocês. Olha como é importante compartilhar. Compartilhe sempre os nossos cultos. A irmã Amparo, ela dá um testemunho. Por gentileza, meu irmão. Amém. Vamos ler aqui. É com muito prazer que eu falo que Deus me ama, porque tenho certeza de que, se não fosse o seu amor, eu já estaria morta há muitos anos. O amor, e por causa do seu amor, por várias vezes, fechou a sepultura. Irmãos, o nosso horário não dá para continuar, na verdade. Pedi para o pastor fazer essa oração em cima disso que o senhor falou e também dessa vertente que o Espírito Santo derrame em nós, em nossos corações, o amor de Deus. Obrigado por você ficar conosco até agora. A gente, no bom sentido, tem que acabar essa transmissão bruscamente, porque nos falta tempo para continuar falando sobre amor. O nosso desejo é que você permita isso perdurar, continuar na sua vida. Na verdade, pastor, eu me despeço e compactuo com a oração do pastor será feita. Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira que vem estamos aí. Temos também culto sábado de jovens, não percam, às 8 horas. Vai ser transmitido o culto de jovens? Vai ser transmitido, vai estar aí o Thiago, a equipe de transmissão. Às 20 horas, com 20 horas. E domingo, 18h30, estaremos aqui também, celebrando Jesus Cristo, o seu nome, a salvação, no culto da família. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pelo seu amor. Aleluia. Eu te agradeço porque o Senhor é amor, porque o Senhor se revela em amor, porque o teu amor cuida de nós. Eu te agradeço porque o teu amor tem transbordado em nossas vidas. A ti honra, glória, louvor e adoração. Eu peço que a tua bênção ela seja sempre transbordante da tua presença, do teu amor, da revelação de quem tu és, que amado Espírito Santo, só o Senhor
é capaz de fazer isso para essas pessoas que estão me ouvindo agora. E eu estou falando, Senhor, a despeito de ser uma pessoa que está dentro de uma igreja e tem um vínculo religioso, eclesiástico, ministerial, porque eu estou falando agora, Senhor, da dimensão da Tua revelação de fato e de verdade, Senhor, e não apenas de algo institucional. Então, amado Espírito Santo, essa obra que só o Senhor pode fazer, de encontro, de transbordar do toque amoroso que só Tu podes fazer, eu suplico que o Senhor entre com esse transbordar na vida dessas pessoas que estão me ouvindo, que pararam agora, esta noite, esse tempo, Senhor, para ouvirem sobre esse amor imensurável. Então, de forma imensurável, vem e toca essas pessoas agora, para o louvor de Tua glória. Eu Te agradeço por esta noite, Te agradeço por essas pessoas que estão ouvindo. Eu não tenho, Senhor, a mínima noção do que o Senhor está fazendo essa noite, mas eu sei que um dia nós vamos saber de uma colheita, de algo que o Senhor fez a partir do plantio da Tua palavra nesta noite. Te agradeço por tudo, despede-nos em paz, para o louvor da Tua glória. Te amo, Jesus, Te amo, Jesus, Te amo, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome pelo Teu amor. Louvado seja o Teu nome. Uma ótima noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos em paz.